bastante importante, ratazanas devoram uma criança. É outra manchete que tem o jornal A Capital. Rapidamente para o agora, pistas que podem conduzir aos roubos nas inspeções comerciais. O jornal avança com várias cópias de algumas pistas, chama o jornal, que devem conduzir aos roubos nas inspeções comerciais. Outra grande matéria de capa e bastante interessante, Primeira-Dama vai fazendo o seu pé de meia. Parece que a Primeira-Dama está a investir no ramo comercial. Já se vende e consome-se carne humana em Luanda? É outra manchete que em jeito questão que tem o jornal agora. O jornal angolense, desempenho do GPL reprovado, águas agitadas no governo provincial do Luanda. Ainda é o caso do dispensário antituberculose. Outra manchete interessante, Big Nelo revela o segredo do seu sucesso. Uma entrevista ao jornal angolense. O Folha 8 tem, Tribunal Civil condena a juíza do Tribunal Constitucional. É a grande manchete que tem o Folha 8. Avancemos rapidamente para o jornal O País, que tem na capa a história do dispensário em Pelá trava demolição. É a grande manchete de capa, uma grande fotografia aqui na capa do jornal O País, que tem outras chamadas de capa, obviamente, para além do jornal, ou seja, da revista Vida, que acompanha este jornal, que tem Braulio Martins, o Mister Angola. Semanário Angolense tem a grande manchete de capa, a situação da UNITA, em queda livre. Isaías Samacuva perde terreno para o seu rival Abel Chivuco-Vuco. Aqui na capa, numa foto bastante interessante, Chivuco-Vuco e Samacuva. De volta ao ringue, assim titula o jornal da Semanário Angolense. Para além de outro tema interessante, Albino Assis leva 10% a tribunal. Tem a ver com a história da investigação de Rafael Marques, que atribuiu a esta antiga ministra dos Petróleos a posse de 10% anteriormente na Sonangol. O Novo Jornal tem uma grande entrevista na capa, como chamada, é com Mohamed Yunus, esteve em Angola, Nobel da Paz. É possível acabar com a pobreza. O Novo Jornal tem uma grande entrevista feita por Miguel Gomes ao Nobel da Paz. Um dossiê sobre homossexualidade, bastante interessante, e esta chamada de capa, embaixador de Israel vetado por ser gay. Um embaixador de Israel, que devia ser acreditado em Luanda, não terá visto as suas cartas credenciais a serem aceitas pelo facto de ter esta tendência bastante assumida por ele e pelo seu parceiro. Doutor Justino, olhemos então rapidamente para os temas, para começar a situação da UNITA. Bom, a situação da UNITA decorre de uma, em princípio, quase especulação. Não há propriamente dados concretos. Fala-se que a cotação da Abel Chivuco estará a subir face à cotação do atual presidente da UNITA, mas não há propriamente sondagens junto dos militantes. Se houvesse esta política das sondagens junto dos militantes, poder-se saber se efetivamente aquilo que se diz corresponde à verdade. Mas seja como for, é possível que haja algum desencanto por parte de setores que antes apoiaram Isaías Samacuva, dado que os resultados eleitorais foram tremendamente penalizadores para a imagem do próprio presidente da UNITA. Eu acredito que haja no seio da própria UNITA, pessoas que pensam que seria melhor, possivelmente, até alterar-se este tipo de direção, promover-se uma outra direção. Mas seja como for, vai ser muito difícil haver uma reversão na UNITA, dado que Isaías Samacuva, no fundo, corresponde a uma lógica de certa continuidade face a Mas a continuidade com esta tendência de se avançar para mais um mandato? Não, esta questão que se coloca de mais um mandato é aquilo que se tem dito, né? No fundo é uma tentativa de perceber se vale a pena olharmos para o estatuto do ponto de vista formal ou se vale a pena também a UNITA ter em atenção os resultados produzidos pela atual direção da UNITA. Portanto, não é um problema de estatutos, não é um problema ao nível do documento legal haver uma limitação temporal para a permanência do presidente da UNITA. Mas, de qualquer forma, parece que a contestação tem mais a ver com o desempenho político do que propriamente com a interpretação da norma que rege o número de mandatos do presidente da UNITA. Aliás, a norma não rege. A norma coloca em aberto, não é? Define apenas a duração do mandato, mas não põe formalmente a questão do número de mandatos. Não há limitações. E a questão que se coloca aqui é como interpretar esta questão.
Isto é, parece que aqueles que defendem Isaías Samakuva dizem que está a tentar transportar para uma lógica partidária aquilo que é a lógica do Estado, isto é, a limitação de mandatos para o presidente do partido não tem nada a ver com a limitação de mandatos para o presidente da República. Mas certamente leu com muita atenção o que o semanário angolense descreveu, e esta entrevista de Cláudio Silva, atribuindo a esta suposta cabala contra a Samakuva, oriunda da Cidade Alta. Não, eu não vejo desta maneira, eu acho que não vejo isto. Ele até chama a oligarquia da Cidade Alta. Não, mas eu acho que as coisas não podem ser postas assim tão simples. E acusa também Chivo Covuco, não é? Não, eu acho que não pode ser, as coisas não podem ser postas desta forma. Não estou a ver que a Cidade Alta quisesse ter Abel Chivo Covuco a dirigir a UNITA, até porque quando se deu o Congresso da UNITA e após o Congresso da UNITA, a ideia que veio transparecer cá para fora foi precisamente o contrário, de que eventualmente a Cidade Alta gostaria mais de ter Samakuva do que ter Abel Chivo Covuco. Portanto, esta inversão que é colocada agora, pelo menos subliminarmente por Cláudio Silva, parece-me que é um bocado forçada. Eu acho que qualquer uma pessoa tem o direito de fazer a defesa da sua dama, mas não podemos também estar a fazer interpretações que não caibam perfeitamente na lógica. E parece-me que esta não cabe na lógica. Já porque nota-se que Abel Chivo Covuco, se não tem aceitação a nível, ou se não teve a aceitação a nível do seu partido durante o Congresso, mas parece-me que fora do âmbito da UNITA terá também alguma aceitação aceitável. Logo, não estou a ver como é que a Cidade Alta ia querer ter um candidato mais renhido, um candidato com mais possibilidades, do que ter um candidato eventualmente com menos possibilidades. Pois bem, olhamos para outro tema. Albino Assis poderá levar Rafael Marques a tribunal. Não é propriamente, acho que não sei se é o do jornal, não sei se é Rafael Ela própria Marques, comunicou a decisão ao Semanário Angolense, segundo pois, mas eu não a sei notícia, se e ela no quer... interior terá falado com Graça Campos. Não sei se terá colocado a questão ao nível do próprio investigador, se é ao nível do jornal que deu a estampa à notícia. De qualquer forma, ela está no direito de o fazer. Assim como o investigador também está no direito de fazer a sua investigação. E não me parece que o investigador tenha cometido algum erro. Né? Agora, como é que as coisas chegaram a esse ponto? Como é que a Albino Assis teve essa percentagem na empresa? Como é que lhe chegou a mão essa percentagem? E como é que geriu essa percentagem? Se geriu no seu interesse ou se geriu no interesse do Estado? Isso é uma questão... Como diz o comunicado da Sonangol, não é? Pois, não, mas é bom provar. Por exemplo, Manuel Vicente está com os porcentos que tem, sim, exatamente mas em representação do Estado. É bom provar. Bom, sabemos que aí há um conflito de interesses. Para já há um atropelo às normas de deontologia profissional. Há aqui um conflito de interesses. Não me parece que a pessoa mais indicada para deter o interesse do Estado fosse um indivíduo, uma pessoa chamada Manuel Vicente ou outra pessoa qualquer. Portanto, o Estado não pode estar a ser defendido por pessoas, não pode estar a atribuir a pessoas individuais percentagens de participação que são do próprio Estado. Não é? E além disso, não ficou ainda provado que, efetivamente, Manuel Vicente não terá beneficiado desta percentagem. Portanto, vamos ficar na expectativa de que as entidades competentes investiguem a ver se, efetivamente, o interesse do Estado foi devidamente protegido, não obstante todos nós reconhecermos que houve aqui um atropelo às normas deontológicas e a mesma às próprias regras de transparência que são definidas pelo Estado. Voltando a Albino Assis, era a Ministra dos Petróleos e PCA da Sonangol. Claro, pronto, há aí também um conflito de interesses. Não é possível passar percentagens da participação do Estado para as mãos daquelas pessoas que, no fundo, são os dirigentes dessas instituições. Portanto, esta é uma coisa que aconteceu quando foi do Angola Gate, que veio de cima quando foi do Angola Gate, que tinha havido colocação de recursos do Estado na mão de determinadas pessoas e depois viu-se que essas mesmas pessoas hoje são detentores de grande riqueza inexplicável. Portanto, o Estado tem que se defender. O Estado não pode estar agora dependente das vontades desta ou daquela pessoa. Não pode estar a confundir o seu interesse com o interesse de A ou B. É uma norma, é uma prática que tem que ser imediatamente afastada e, de facto, nós também temos todo o interesse em ver se os órgãos de investigação têm ou não capacidade para poder chegar aos resultados que, afinal, venham a demonstrar se efetivamente o Estado ficou lesado ou não ficou lesado fruto destas atitudes menos corretas. Olhamos para outro assunto, é a chamada de capa no jornal A Capital, mal na fotografia. O que Pepetela diz ser um inferno é afinal comprovado por relatórios internacionais. Pepetela foi distinguido com um honoris causa em Portugal e numa entrevista no jornal teve esta tirada em como vive no inferno.